Sobre isso, eu volto a conversar com a professora Virgínia Parente, da USP. Professora, antes de mais nada, desculpe pela interrupção e muito obrigado pela sua paciência em continuar com a gente. Mas é que a fala do ministro é bastante importante. Ele disse que ele agradeceu muito ao Senado pelas decisões tomadas hoje, pela aprovação dos projetos, mas principalmente a colaboração de todos. E nesse todos, ele incluiu os estados, porque eles teriam aceitado essa mudança de cálculo do ICMS. Isso realmente acontece, professora? Será que os estados vão topar perder ICMS por causa dessa grave crise que estamos enfrentando na questão do combustível, na questão do preço internacional do petróleo? A Thaís Arbex, Renata Agostini, nossas analistas de política, disseram que parece que vai ter judicialização. Qual a sua opinião? Olha, de fato, o ICMS é uma receita importantíssima para os estados. Alguns, até mais do que outros, são dependentes desse recurso que é arrecadado de uma maneira muito prática. Ninguém tem como fugir do ICMS do combustível, diferentemente do imposto de renda, de passar uma nota, uma meia nota ou de nem passar uma nota fiscal. Esse tipo de imposto é um imposto líquido e certo e fácil de arrecadar e uma parte significativa dele vai, de fato, para os estados. Acontece que, bem, quando a base sobe, não é? Quando a gasolina sobe, como é um percentual sobre esse valor, essa tributação sobe também. Então, será que, de fato, os estados precisam acompanhar essa subida? E já está em níveis altíssimos, não é? Então, seria interessante haver uma harmonização entre os ICMS, seria interessante haver uma maneira de que ele não flutuasse e também não exponencializasse ainda a subida dos preços dos combustíveis no país. O que foi aprovado hoje no Senado, então, pode funcionar? Sim, não é que pode funcionar. Nós vimos aí embates importantes entre os governadores e a presidência da República por diversas razões. E nós estamos em um ano eleitoral e não necessariamente todos estão dentro do mesmo partido ou torcendo para que haja reeleição ou que a finalização seja como a presidência deseja. Então, há de se esperar aí um meio de campo político muito pesado, mas o resultado líquido é que o mais prejudicado é o povo brasileiro. E quanto mais pobre, pior é, porque os combustíveis, esse tipo de tributação sobre o consumo, ela afeta justamente os mais pobres, porque é uma fatia grande da renda das pessoas mais pobres que é afetada pela inflação. Virgínia Parente, economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado. A você e a todos os espectadores. Muito obrigado.